Olá, espectador do canal Análise Cidadã, Joseni aqui mais uma vez. Seja bem-vindo ao nosso canal para mais um vídeo neste momento. Amados, hoje vamos continuar nossa série que estamos fazendo sobre as eleições municipais de 2024, em especial a nossa amada Guarapari e seus 241 candidatos a vereadores e seus 7 candidatos a prefeito em Guarapari. O que eu quero trazer para vocês aqui, amado, é uma forma básica de você escolher aí o seu vereador. Não que eu quero saber mais que ninguém, mas eu sei que tem muitas pessoas que votam por impulso. Eu sei que muitas pessoas, já não são poucas pessoas que me atalharam numa eleição para pedir santinho de ali papéis, números de candidatos, porque não sabia em quem votar. Ou seja, nunca se preocuparam em escolher corretamente o seu candidato, de qualquer espécie. E nós estamos vendo esse déficit hoje no Brasil, de pessoas que não estão nem aí para quem vão colocar no poder e depois acabam pagando caro por aquilo que não se importaram. Pessoas que colocam qualquer um no poder e depois querem falar de corrupção, né? Pessoas que votam porque de um centro de lajota, porque de saco de cimento, porque de caixa de cerveja, né? Simplesmente. Porque de dinheiro, porque de um carro de areia, um carro de lajota. Pessoas que se vendem, ou seja, se corrompem para os corrompidos e depois querem falar de corrupção. A maioria das pessoas que falam de corrupção, elas são corruptas na hora dela escolher o seu representante, seja na Câmara Municipal, seja no Legislativo Municipal, que é a Câmara Municipal, ou seja no Executivo Municipal, seja aí deputado estadual, federal, governador, senador, ou seja aí para presidente, né? No passado, pessoas até diziam que política era coisa do diabo. A expressão que era usada era essa. E nós sabemos, amados, que não é isso. Fique sabendo, amados, que quando os justos se calam, os ímpios prosperam. Essa palavra é bíblica. Quando o justo se cala, o ímpio prospera. Então, no passado, fizeram a gente acreditar que política realmente era coisa do diabo. Já tem até alguns que dizem que política não é coisa de crente. Política não é coisa de quem vive na igreja católica, né? E nós sabemos qual é o interesse deles todos. Se eu fosse você que está me ouvindo agora aqui, vendo agora, eu me atentaria mais para os pleitos eleitorais do nosso Brasil. Se você quer melhoria para o seu filho, para o seu neto, tem que acordar agora. Já estamos um pouco atrasados. Era para ter acordado 3 anos atrás, mas ainda dá tempo. E eu trouxe aqui, amado, algumas coisinhas para a gente despertar. Não é tudo, mas já é o começo para a gente fazer uma boa escolha. A primeira escolha, mas sobre o candidato a vereador ou prefeito de um município. Qual é? O engajamento social do camarada, do candidato, para com a sua comunidade, com sua rua, com seu bairro ou município. Qual é o engajamento do seu candidato? Ele tem alguma obra específica no bairro? Ele é aquele que quando alguém precisa dele, ele está sempre apto para ajudar? É aquele que oferece socorro para a sua vizinhança, para o próximo? O seu candidato é aquele que propõe melhoria para o seu bairro? É assim que trabalha? Joseni, mas eu não conheço, então não vote. Não vote nesse camarada. Não vote. O engajamento social do camarada, do candidato, para com o seu bairro. Pessoal, se o camarada nunca fez nada pelo bairro, ou por sua rua, se você botar ele dentro da Câmara Municipal, ele só vai pensar nele. O mais longe que ele vai pensar um pouquinho é na família dele. Os demais, nem para sua rua ele vai pensar, porque ele só vai querer comer as benfeitorias que lá dentro estão financeiramente falando. Então, primeiro quesito, veja como que é seu candidato no bairro. Se você quer votar nele, se você quer buscar colocar ele numa posição para te representar. Não se esqueça que um candidato, depois que você vota nele, ele está te representando.
o seu voto você está dando carta branca para ele fazer o que ele quiser. É isso aí que nós, às vezes, não nos atentamos. Entendeu? É isso que nós estamos fazendo fazer. Mas não vota em ninguém. Está fazendo errado. Quando o justo se cala, o ímpio prospera. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para a gente observar no candidato. O carisma do camarada. O seu candidato ele é sorridente? O seu candidato, antes da política, antes das eleições, ele te cumprimenta na rua? Ele fala com você? Ele se oferece para te ajudar? Para ajudar alguém, na verdade? Ele é uma pessoa conversadeira com as pessoas? Ele tem uma boa simpatia com as pessoas? Ele tem simpatia com as pessoas? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, a índole do seu candidato, como que ela é? Você o conhece bem? Para saber da índole dele? O seu candidato, ele anda mexendo com drogas? Ele anda pelos botecos da vida se embriagando? O seu candidato, ele tem os costumes do furto, do roubo? Ele tem um costume de estar jogando piadinha para a mulher ou para o marido de outra pessoa? Para namorado? Como que está indo do seu candidato? Como que ele é com as pessoas? Ele é interesseiro em tudo que faz? Terceiro ponto. Quarto ponto. Seu candidato, como que ele vive com a esposa em casa, você sabe? Não seja, não conheça a mulher dele, então não vote nele. Porque se ele não sai na rua com a sua esposa dele para poder apresentar ao público, é porque boa coisa não é. Não vote. Quando ele é casado, como que é o casamento dele? Ele é marido de uma só mulher? Ou ele tem a mulher dele em casa e tem mais duas, três na rua fora, ou mais uma, duas ou três na rua fora? Ele é casado, mas ele mexe com outras mulheres na rua? Como que ele é? Como que ele vê a família dele? Como que é o convívio dele com a esposa dele? Esse camarada ou essa mulher, eles têm aí processos conjugal? O homem, ele tem aí essa tal Lei Maria da Penha nas costas? Ele foi denunciado nessa Lei Maria da Penha? Como que está ele? Porque se ele foi denunciado, é porque algo ele fez em casa. E se ele não cuida bem da casa dele, então ele não vai cuidar da cidade, das leis da cidade. Há pouco tempo, eu até comentei com uns colegas nossos que veio um candidato aqui em Guarapari, que se eu não tivesse um candidato que eu fosse votar, a segunda opção era ele. Eu falei com os colegas meus. Até uma menina falou comigo assim, Deus me livre, Joseni. Tá? Aí depois que eu vim saber o porquê, chegou mais um pouquinho, uns dias para frente, eu soube, o camarada tem 3 leis Maria da Penha nas costas, ou seja, é agressor de mulheres. Tá? Se o homem desse agressor de mulher, ele vai cuidar bem da sua cidade, do seu município, das leis do município. Se ele não governa bem sua casa, não quer governar um município, um estado. Né? Quinto ponto. Como que ele anda? Como que esse camarada, essa mina anda? Má companhia? Anda no meio de quem? Com quem que anda? Com quem conversa? Isso aqui você tem que ver no seu candidato, amado. O problema nosso é que nós não vemos. Nós não nos preocupamos com quem vai nos representar. Às vezes nós só vemos ali. A pessoa oferece uma coisa, eu vou lá e pego, mas não vejo o futuro do que vai ser. Sexto ponto. Como ele é profissionalmente? Não importa. Pode ser um catador de papel. Não tem problema. Se um catador de papel quiser se candidatar para ser um legislador, ele pode. Pode. Ele é um cidadão. Não é o emprego que eu estou falando. Como que ele é profissional? Ele cumpre suas obrigações como profissional? Direito? Ou ele falta muito serviço? Fica muito doente?
Mas Joseni, tem que observar, amado. Porque se o camarada falta muito trabalho como profissional, se ele for um vereador ou um prefeito, ele vai faltar um trabalho em cima do outro. Como que ele vai te representar desse jeito? Como que ele é? Ele cobra uma coisa e faz outra? Ele faz uma coisa e cobra aquilo que ele não fez? Como que ele é? Como que o seu candidato é se ele for aí um dono de comércio, uns trocos? Como que ele trata os funcionários? Como que ele trata os seus clientes? Por aí você vai ver. Se ele for um pastor, que é a coisa mais errada que eu acho, aqui sou contra veementemente, um pastor que tem o seu ministério, tem a sua igreja, sua congregação para tomar conta, né, como pastor, e vai se enfiar no meio, particularmente no meio de uma legislação, ele não vai ter tempo para cuidar das suas ovelhas. Porque quem for vereador é reunião em cima de reunião. Ele vai viver para o bairro, para os bairros, vai viver para o município. E como que ele vai cuidar do povo de Deus? Então eu sou contra um pastor ministerial, seja ele de apacentamento, de pregação ou ministro de louvor, ser um candidato, porque ele não vai dar conta daquilo que ele faz. Ele vai tapar uma coisa e destapar outra. Mas se ele é um pastor, como que ele é dentro da sua igreja? O que ele prega sobre os bons costumes? Como está essa distorção hoje aí no Brasil? Da lei, a moral, né? A tradição, os bons costumes. Como que ele é? Como que é o ministério dele? Como que você vê a igreja dele? Ele como pastor, ele está cuidando bem da sua igreja? Porque se não estiver cuidando bem, ele não vai cuidar bem da sua cidade. 7º ponto, pessoal. Como que esse candidato está te abordando? Como que ele te abordou? Qual foi a conversa dele? Qual foi aí a promessa dele para você? Promessas exorbitantes? Promessa que você vê que não tem como ele estar arcando com ela? Está cumprindo? Como que ele te abordou? Se for assim, sai fora, porque ele não tem condições de cumprir. Tudo que você falou para ele fazer, ele falou sim, porque se for, sai fora. Ele está mentindo. 8º e último ponto. Não que seja tudo, mas 8º e último ponto. Se o camarada tem passagem por agressão a sua esposa, a seus filhos ou a outros na lei. Se ele tem passagem. E eu acrescento aqui, se ele tem passagem por drogas, se ele tem passagem por furto, por roubo, se ele tem passagem por uso de entorpecente, se ele tem passagem por assalto. Porque se ele tiver passagem por calúnia, difamação, se ele tiver esse tipo de passagem, já sai fora dele. Sai fora dele. A não ser se você conhecer e ele mudou muito do que era antes. Mas se for recente, pessoal, não cai nessa tolice. Porque vai te custar caro. Vai te custar caro. E o último ponto aqui que eu quero colocar aqui aleatório, sem estar aqui na minha cola, é como que é seu candidato. Ele tem uma diretrizes naquilo que ele está te propondo? Por exemplo, um candidato a vereador, ele não pode te prometer que ele vai te dar um emprego. Um candidato a vereador, ele não pode te prometer que ele vai te dar uma cesta básica todo mês. Um candidato a vereador, ele não pode te prometer que ele vai colocar água, luz na sua rua. Por mais que às vezes, quando ele se eleger, ele faça. Isso não é o papel dele, são promessas vazias. Esse é um papel do executivo. Um candidato a vereador não pode te prometer que ele vai estar particularmente cuidando da sua saúde. Por mais que ele possa fazer isso. Mas que ele deva fazer isso. Através das leis. Mas isso não é o papel diretamente dele. Isso é papel do executivo. Ele vai fazer a lei e o executivo é que vai fazer a execução daquela lei. Ou vetar aquela lei. Sancionar ou vetar aquela lei. Hoje, pessoal,
Estamos votando muito errado. Tem pessoas que votam por seu benefício próprio e não em prol de um município, como é agora as eleições municipais. Tem outros que pedem as coisas do candidato e às vezes alguns candidatos dão. Isso não é o papel do vereador. O vereador tem que fazer leis na cidade e fiscalizar aquilo que está de errado dentro do município e levar a plenário na Câmara para de lá cobrar ao executivo, que é o prefeito municipal. Essas 9 observâncias, se você fizer, você não vai votar errado. E uma coisa que eu vou te falar aqui, pessoal. Aqui, eu vi aqui, nós temos 241 vereadores. Essas características que eu coloquei aqui agora. Se 30 aqui passar, é muito. 30, se passar, nessas características que eu coloquei aqui agora, é muito. Porque o restante estão dentro dessas características todinha aqui. São culpados. Então preste atenção. É minha oração, Senhor, que você faça uma boa escolha na hora que você votar. E se você não tiver ninguém para fazer isso, me procure. Entre na sua rede social aqui, ó, ou no Facebook, ou aqui mesmo, nesse canal aqui, você vai encontrar aqui. Tá bom? Até o próximo vídeo. Se assim o Senhor nos permitir. Até mais. Até lá.